Sobre esse debate de hoje, vamos conversar agora com o Zé Maria Trindade mais uma vez, nosso comentarista diretamente de Brasília. Ô Zé, a gente tem que fazer aqui, haverá obviamente uma comparação econômica de atuação na área social entre os dois candidatos principais aí, que lideram as pesquisas. Haverá também uma comparação de corrupção, porque é o tipo de acusação que acontece, mas os dois últimos grandes e os maiores escândalos de corrupção desse país foram o Mensalão, ainda na gestão do presidente Lula, e depois o Petrolão, na gestão de Dilma Rousseff, que foi a sucessora de Lula. Ou seja, tudo isso vai entrar no debate de hoje, não vai? Vai, e a performance é muito importante. Olha, Piotr, esta é uma prova de fogo que já é tradicional. O Lula perdeu a eleição para o ex-presidente Fernando Collor de Mello exatamente neste debate. Em outros debates, como o de contra Fernando Henrique Cardoso, houve analistas dizendo que ele amarelou, ou seja, sentiu que poderia ganhar e achou muito complicado presidir o Brasil naquela oportunidade. E de lá para cá, este debate acabou se transformando numa prova de fogo. Tradicionalmente, em várias democracias, esse debate é uma definição de quem realmente tem estrutura para presidir o país. Foi assim nos Estados Unidos e exatamente de lá que nós herdamos essa cultura do debate. Olha, Piotr, sobre esta relação aqui do Tribunal Superior Eleitoral, das eleições brasileiras com os países, os outros países, eu conversei com 3 representantes de embaixadas aqui no Brasil. Eu ouvi a média de que, além destes observadores, esses observadores, eles só observarão, vão olhar. Não tem absolutamente nenhuma possibilidade de mudar resultados e nem de influenciar em nada. São apenas observadores. Além deles, as embaixadas estão acompanhando em bastidores e informações tudo o que acontece aqui no Brasil. Na Embaixada dos Estados Unidos, representantes altos da embaixada me disseram que a relação Estados Unidos-Brasil ela é institucional e não é pessoal. Ou seja, eles não se importam, isso oficialmente, me dizendo oficialmente, não se importam quem chegue ao Palácio do Planalto. Mas que os Estados Unidos estão, neste momento, muito preocupados com a democracia no Brasil. Então, o resumo seria o seguinte: os Estados Unidos têm uma relação institucional, não se preocupam com quem, mas estão muito preocupados e querem preservar a democracia, ou seja, o resultado do que votaram os brasileiros. Ô Zé, quando eles dizem se preocupam com a democracia, eles estão falando somente do resultado da eleição ou da forma como isso vai ocorrer? Por quê? Se a eleição transcorrer de forma tranquila, sem nenhuma denúncia de possível fraude ou qualquer problema gigantesco em relação às urnas, à segurança das urnas, não há por que ninguém não reconhecer. Mas se por acaso houver algum problema, é também esperável, é natural que alguém vá lá e reclame ao TSE e fale, houve um problema aqui, vamos fazer o que com isso? Isso também é democrático. O que exatamente a embaixada americana se refere quando ela diz estou preocupado com a democracia? Na verdade, eles não dizem que estão preocupados com a democracia, né? O que eles estão dizendo é o seguinte, que haveria preocupação se houvesse uma quebra do Estado democrático. Na verdade, eu senti que eles queriam muito saber de mim qual era a minha impressão, porque fora do Brasil conseguiram colocar uma imagem de que o Brasil está correndo risco, a democracia brasileira, e eles estão aqui e não estão vendo. Exatamente por isso. Então, a impressão que eu fiquei é que eles queriam muito mais saber da minha impressão sobre a possibilidade do pós-eleitoral e este é, inclusive, o trabalho, né, dos assessores norte-americanos que estão na embaixada aqui do Brasil. O Zé Maria, você fez menção a um assunto aí. Ontem e hoje eu conversei com um colega jornalista europeu que queria saber justamente da eleição. E eu fiquei impressionado com o tanto de desinformação que chegou até o exterior. Há coisas que não estão absolutamente acontecendo aqui no Brasil e lá é divulgado como se fosse um fato. E não é. O Brasil continua democrático, o presidente defende as liberdades. Para falar do executivo, a gente tem problema hoje no judiciário, que deveria zelar pela Constituição, e é quem mais é criticado em relação a tudo isso. É esse tipo de coisa que você está ouvindo, por exemplo, e talvez esses observadores internacionais
vão verificar em loco que não há nenhuma ruptura a caminho, ou seja, o processo continua, o que há uma discussão sobre segurança do processo eleitoral, o que também é democrático. Criaram um Brasil paralelo e venderam para o exterior. O que eles estão vendo aqui, né, inclusive estes observadores internacionais, toda eleição tem os observadores internacionais. Eles não entendem nada de urna eletrônica nem de Brasil, apenas vão visitar as urnas, eles estão vendo as pessoas votar e rodam o Brasil aí no avião custeado pelo governo brasileiro, né, do TSE, rodam o Brasil e são observadores. Isso que você falou é o que os correspondentes estrangeiros e integrantes de embaixadas mas me perguntam sobre essa possibilidade, a possibilidade de um golpe, a possibilidade de tomada do poder pelos militares e tal, e a gente mostra que isso não é possível, não está no horizonte, a não ser que aconteça algo que os militares precisem reagir. Esta é a realidade, mas é o que os militares chamam de isto é possível, mas não é provável.